José foi ver o faraó e lhe disse: Meus pais e meus irmãos chegaram da terra de Canaã. Trouxeram seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens, e agora estão na região de Gósen. José levou consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Em que vocês trabalham? O faraó perguntou aos irmãos. Eles responderam: Nós, seus servos, somos pastores como nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível naquela região. Por isso, pedimos sua permissão para morar na região de Gósen. Então o faraó disse a José: Agora que seu pai e seus irmãos estão com você, escolha qualquer lugar em todo o Egito para morarem. Dê-lhes a melhor terra do Egito, que vivam na região de Gósen. Se você descobrir entre eles homens capazes, coloque-os para cuidar de meus rebanhos. Em seguida, José trouxe seu pai, Jacó, e o apresentou ao faraó. E Jacó abençoou o faraó. Quantos anos o senhor tem? Perguntou o faraó. Jacó respondeu: Tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparada à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Então Jacó abençoou o faraó novamente antes de deixar a corte. José deu a seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Ramessés, e os acomodou ali conforme o faraó havia ordenado. José também providenciou mantimentos para seu pai e seus irmãos, em quantidades proporcionais ao número de seus dependentes, incluindo as crianças pequenas. A essa altura, a escassez era tanta que se esgotaram todos os mantimentos, e havia gente passando fome em toda a terra do Egito e de Canaã. Com o tempo vendendo cereais para o povo, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, e o depositou no tesouro do faraó. Quando acabou o dinheiro do povo do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram implorar a José: Não temos mais dinheiro, mas por favor, dê-nos alimento, ou morreremos de fome diante dos seus olhos. José respondeu: Visto que seu dinheiro acabou, tragam-me seus animais, eu lhes darei alimento em troca. Então eles entregaram seus animais a José em troca de alimento. José lhes forneceu mantimentos para mais 1 ano, em troca de seus cavalos, rebanhos de ovelhas, bois e jumentos. Mas aquele ano chegou ao fim, e no ano seguinte, o povo voltou a José dizendo: Não podemos esconder a verdade. Nosso dinheiro acabou e nossos rebanhos e gado lhe pertencem. Não nos resta coisa alguma para oferecer além de nosso corpo e nossas terras. Por que morreríamos de fome diante dos seus olhos? Compre nossas terras em troca de mantimento. Oferecemos nossas propriedades e a nós mesmos como servos do faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique vazia e desolada. Assim, José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível, e em pouco tempo todas as terras passaram a ser propriedade do faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito à outra. As únicas terras que ele não comprou foram as dos sacerdotes. Eles recebiam do faraó uma porção regular de mantimentos, por isso não precisaram vender suas terras. Então José disse ao povo: Hoje eu comprei vocês e suas terras para o faraó. Em troca, fornecerei sementes para cultivarem os campos. Quando vocês os ceifarem, 1/5 da colheita será do faraó. Fiquem com os outros 4/5 e usem como alimento para vocês, para os membros de sua casa e para suas crianças. O Senhor salvou nossa vida, exclamaram. Permita-nos servir ao faraó. Então José mandou publicar um decreto que vale até hoje na terra do Egito, segundo o qual 1/5 de todas as colheitas pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não foram entregues ao faraó. Enquanto isso, o povo de Israel se estabeleceu na região de Gósen, no Egito.
Ali adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos, e sua população cresceu rapidamente. Depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos. Portanto, viveu ao todo 147 anos. Quando se aproximava a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho José e lhe disse: Peço que me faça um favor. Coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure que mostrará sua bondade e lealdade a mim, atendendo a este último desejo. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, leve meu corpo para fora do Egito e sepulte-me com meus antepassados. José prometeu: Farei como o Senhor me pede. Jure que o fará, insistiu. José fez o juramento e Jacó se curvou humildemente à cabeceira de sua cama. José foi ver o faraó e lhe disse: Meus pais e meus irmãos chegaram da terra de Canaã. Trouxeram seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens, e agora estão na região de Gósen. José levou consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Em que vocês trabalham? O faraó perguntou aos irmãos. Eles responderam: Nós, seus servos, somos pastores como nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível naquela região. Por isso, pedimos sua permissão para morar na região de Gósen. Então o faraó disse a José: Agora que seu pai e seus irmãos estão com você, escolha qualquer lugar em todo o Egito para morarem. Dê-lhes a melhor terra do Egito, que vivam na região de Gósen. Se você descobrir entre eles homens capazes, coloque-os para cuidar de meus rebanhos. Em seguida, José trouxe seu pai, Jacó, e o apresentou ao faraó. E Jacó abençoou o faraó. Quantos anos o senhor tem? Perguntou o faraó. Jacó respondeu: Tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparada à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Então Jacó abençoou o faraó novamente antes de deixar a corte. José deu a seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Ramessés, e os acomodou ali conforme o faraó havia ordenado. José também providenciou mantimentos para seu pai e seus irmãos, em quantidades proporcionais ao número de seus dependentes, incluindo as crianças pequenas. A essa altura, a escassez era tanta que se esgotaram todos os mantimentos, e havia gente passando fome em toda a terra do Egito e de Canaã. Com o tempo vendendo cereais para o povo, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, e o depositou no tesouro do faraó. Quando acabou o dinheiro do povo do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram implorar a José: Não temos mais dinheiro, mas por favor, dê-nos alimento, ou morreremos de fome diante dos seus olhos. José respondeu: Visto que seu dinheiro acabou, tragam-me seus animais, eu lhes darei alimento em troca. Então eles entregaram seus animais a José em troca de alimento. José lhes forneceu mantimentos para mais 1 ano, em troca de seus cavalos, rebanhos de ovelhas, bois e jumentos. Mas aquele ano chegou ao fim, e no ano seguinte, o povo voltou a José dizendo: Não podemos esconder a verdade. Nosso dinheiro acabou e nossos rebanhos e gado lhe pertencem. Não nos resta coisa alguma para oferecer além de nosso corpo e nossas terras. Por que morreríamos de fome diante dos seus olhos? Compre nossas terras em troca de mantimento. Oferecemos nossas propriedades e a nós mesmos como servos do faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique vazia e desolada. Assim, José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível, e em pouco tempo todas as terras passaram a ser propriedade do faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito à outra. As únicas terras que ele não comprou foram as dos sacerdotes.
Eles recebiam do faraó uma porção regular de mantimentos, por isso não precisaram vender suas terras. Então José disse ao povo: Hoje eu comprei vocês e suas terras para o faraó. Em troca, fornecerei sementes para cultivarem os campos. Quando vocês os ceifarem, 1/5 da colheita será do faraó. Fiquem com os outros 4/5 e usem como alimento para vocês, para os membros de sua casa e para suas crianças. O Senhor salvou nossa vida, exclamaram. Permita-nos servir ao faraó. Então José mandou publicar um decreto que vale até hoje na terra do Egito, segundo o qual 1/5 de todas as colheitas pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não foram entregues ao faraó. Enquanto isso, o povo de Israel se estabeleceu na região de Gósen, no Egito. Ali adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos, e sua população cresceu rapidamente. Depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos, portanto, viveu ao todo 147 anos. Quando se aproximava a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho José e lhe disse: Peço que me faça um favor. Coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure que mostrará sua bondade e lealdade a mim, atendendo a este último desejo. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, leve meu corpo para fora do Egito e sepulte-me com meus antepassados. José prometeu: Farei como o Senhor me pede. Jure que o fará, insistiu. José fez o juramento e Jacó se curvou humildemente à cabeceira de sua cama.